Olá, meus queridos alunos, professor Montel voltando. Então vamos para mais uma aula. Vamos ver qual é o tema de hoje. O nosso tema de hoje é posição relativa de duas retas no plano. Aqui nós vamos ver como é que essas retas se comportam nesse plano, né? Vamos ver o que é que nós vamos estudar. Vamos estudar retas paralelas distintas, vamos estudar retas paralelas coincidentes, vamos estudar retas concorrentes não perpendiculares e retas concorrentes perpendiculares e vamos fazer exercício. Posição relativa de duas retas no plano. Vamos ver um breve conceito aqui, né? Duas retas coplanares podem ser classificadas em coincidentes, paralelas distintas ou concorrentes, sendo as retas perpendiculares um caso particular de retas concorrentes. Então essas são nossas posições. Duas retas podem ser paralelas coincidentes, que é a mesma coisa de paralelas iguais. Podem ser também paralelas distintas, duas retas. Pode ser também concorrente. As retas concorrentes existem as não perpendiculares e as perpendiculares, né? A gente vai estudar cada uma delas. Retas paralelas no plano. Vamos estudar agora as retas paralelas. Vamos lá. Duas retas são paralelas quando possuem a mesma declividade. Olha, declividade a gente já viu nas aulas anteriores, né? O que é uma declividade, né? Aquela inclinação lá da reta, né? Aquele ângulo que é medido entre a reta e o eixo X, no sentido anti-horário. Então é isso aqui, ó. Olha esses ângulos aqui, ó, a declividade, reta E, reta S. Então, para você diferenciar retas paralelas de outra, tem que estar atento à declividade. Olha aí, α1. Se α1 é igual a α2, isso quer dizer que o ângulo da reta R foi igual ao ângulo da segunda reta, que é a S. Se α1 for igual a α2, então a tangente de α1 é igual à tangente de α2. Isso é o quê? Isso aqui quando você calcula a tangente de alfa, tu está calculando o coeficiente angular. Porque a gente viu nas aulas anteriores que M é a tangente do ângulo, que é o coeficiente angular. Então, M de R, nesse caso, como os dois ângulos são iguais, as tangentes serão iguais. Então, M de R é igual a M de S. Só que um caso importante aqui nas retas paralelas, né? Distinta. O N de S tem que ser diferente de N de S. Assim, temos que as retas R e S são paralelas. Muito importante essa questão. Para você, quando estiver determinando a posição de duas retas, você vai trabalhar com os coeficientes angulares e lineares. Os lineares são esse N de R e N de S, mas ficou dois S, só foi um erro de digitação. N de R e N de S. Então, toda vez que é paralela, as paralelas podem ser o quê? Distinta e coincidente, que são iguais. Sempre vai ser igual, todos dois. A diferença vai ser lá no N, no coeficiente lineares. Então, para ser paralela distinta, o N de R tem que ser diferente do N de S. Se o N de R for igual ao N de S, e os dois aqui também igual, então ela é paralela, coincidente ou iguais. Vamos lá, passar para frente. Equação das retas paralelas. Olha aí. Observe as equações das retas R e S. Abaixo. A reta R eu tenho y igual a 2x mais 3. S, y igual a 2x mais 1. Eu coloquei aqui, ó, o y igual a mx mais n. Observe que aqui nós temos uma equação, uma fórmula da equação na forma reduzida, ó, da reta. Então, aqui o m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Um caso interessante, quando você tem uma reta, uma equação na forma reduzida, porque isso mostra muito que o n, que é o linear, é justamente onde a reta corta o eixo y. Então, o valor de n aqui é lá onde a reta corta o eixo y, a interseção com o eixo y. Então, o que há de comum entre elas nas retas paralelas? O que há de comum? Vamos ver aqui. Elas possuem o mesmo coeficiente angulares.
pois m de r é igual a n de s, que é igual a quem? A 2. Olha aí, ó. Olhando para essa equação e para a equação dada. A forma da reduzida e para a equação dada. Observe que o m de r é quem? 2. O m de s, o m de s também é 2. Por isso que m de r é igual a m de s. E os n? N de r é 3, ó. Olha aqui, ó. O n de s é 1. Então, eles são diferentes, ó. Os dois coeficientes angulares são iguais e os lineares são diferentes. Quando isso acontecer, as duas retas são paralelas distintas. Ó, retas paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Para saber se é distinta ou coincidente, você tem que observar os coeficientes lineares, tá? Então, se os lineares forem iguais, elas são paralelas coincidentes ou iguais. Se forem diferentes, elas são paralelas distintas. Elas são aquele caso que as retas elas mantêm a mesma distância. Elas são paralelas distintas, aquelas que mantêm a mesma distância uma da outra, na mesma direção. E as retas coincidentes, elas estão uma sobre a outra, tá? Então, logo, R é paralela a essa. Então, R paralela a essa e distinta. Então, elas são paralelas e distintas. As duas retas aí que essas equações representam. Coeficientes lineares. Já que nós falamos dos coeficientes lineares, vamos ver um pouquinho aqui sobre eles. Coeficientes lineares nas retas paralelas, o que eles indicam? Acho que eu já até falei, né? Nos pares de retas paralelas, os coeficientes lineares indicam se serão paralelas distintas ou iguais. Essa iguais é a mesma coisa da coincidente, ok? Então, os lineares é que vão definir se elas são iguais ou distintas. Lembre-se que se são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Agora, para saber se elas são distintas ou iguais ou coincidentes, aí você trabalha com os coeficientes lineares. Eles que vão indicar se elas são distintas ou iguais. Analisando os coeficientes lineares. Olha aqui. Paralela distinta ou paralelas iguais? Vamos analisar os lineares. Mas podemos analisar também os angulares. Observe os pares de retas paralelas abaixo. Eu tenho reta R, y é igual a 2x mais 3. Eu tenho a reta S, é igual a 2x mais 1. Acho que é a mesma que anteriormente, né? Aqui nós temos a reta P, que é y menos 3x mais 5. E eu tenho a reta Q, que é y menos 3x mais 5. Então, as retas paralelas R e S, essas duas, possuem coeficientes angulares, ou melhor, lineares diferentes. Os angulares são iguais, ó, 2. Os lineares, de R é 3 e o de S é 1. Então, eles são diferentes. Então, se são diferentes, elas são paralelas distintas. As retas paralelas P e Q possuem coeficientes lineares iguais. Vamos lá. O M deu igual, ó. Menos 3, menos 3. Para ser paralela tem que ser igual, né? E aqui também deu igual, ó, os lineares 5 e 5. Então, se os dois lineares deram iguais, então as retas elas são paralelas iguais, tá? Então, se os lineares forem iguais, as duas retas são paralelas iguais. Se os lineares forem diferentes, as duas retas são paralelas distintas. Olha o que eu fiz aqui. M de R igual a M de S, essas duas aqui, ó. N de E é diferente de S, por isso que elas são distintas. Olha aqui, ó, você tem que estar sempre com essa visão. M de P igual a M de Q e N de P igual a N de Q, tudo dá igual aqui. Os dois coeficientes, tanto os angulares como os lineares. Então, as retas paralelas P e Q possuem coeficientes lineares iguais, então elas são paralelas iguais. Vamos exercitar, vamos fazer uma atividadezinha aqui. Determinar a posição da reta R, que é x mais 2y menos 6 igual a 0. Em relação à reta S, que é igual a y menos x sobre 2 menos 5.
Ó, para você determinar a posição de duas retas, você tem que trabalhar diretamente com os coeficientes, tanto angulares como os lineares. Então, nós vamos encontrar os coeficientes dessas duas retas, tanto os angulares como os lineares. Vamos lá. Primeiro, vamos encontrar os angulares. Olha aí, da reta R. Observe que essa reta está na forma geral, né? Uma equação geral. Quando ela está na equação geral, a gente utiliza uma formulazinha bem pequenininha, ó. Vai fazer o quê? M de R é quem? É menos A dividido por B. Simples. Isso quando a equação está na forma geral. Você quer encontrar o coeficiente angular dela. Se preferir, se não quiser fazer por essa forma, você pode colocar ela na forma reduzida. É isolar o y e jogar todos os termos para o segundo. Aí você vai ficar com a equação dessa forma. Tá? Observe aqui. Quando a equação está na forma geral, você tem o valor de A, valor de B e valor de C. O valor de A que acompanha é o coeficiente de x, então ele é 1. O de B é o que acompanha o y, é 2. E o C é menos 6. Então, com o angular, é você procurar aqui, ó. Certo? A menos A dividido por B. Então, o A foi 1, está aqui. E o B foi 2. Está aqui. Então, fica... Como todos dois aqui são positivos, não mudou o sinal, né? Continua negativo. Então, o coeficiente angular de R é 1/2. Vamos ver agora o coeficiente angular da reta S. Que está fácil, né? Já está na forma reduzida. E é só ver quem é que está aqui no M, né? O M. Que está no lugar do M. Você sabe que aqui antes do X tem um número 1, não é isso? Toda letra que não tem coeficiente vale 1. Então aqui 1 e o 2, ó, 1/2. Tá aí 1/2. Negativo, ó, menos 1/2. Observe que M de R igual a M de S, ó. Todos dois já deram igual. Então já está provado que elas são paralelas. A questão agora é saber se elas são o quê? Distintas ou iguais. Agora vamos para os coeficientes lineares, né? Eles é que vão determinar, que vão indicar se as duas retas são paralelas iguais ou distintas. Vamos lá. Vamos ver o N de R, que é da primeira reta, né? Que está na equação geral. Olha aí. Quando ela está na equação geral, para você encontrar o N, você vai fazer menos C dividido por B, ó. Você vai pegar o valor de C e dividir pelo valor de B, negativo. Se o número tiver sinal, pode colocar o sinal, aí faz o jogo. Então, quem é C? C é menos 6, ó. Como aqui tem menos, ó, menos com menos, mais. Então, C é 6. Quem é B? 2. Que você divide. C é dividido para 2, 3. Então, o N de R é 3. Agora, vamos ver quem é o N de S. O N de S está bem claro, ó. Não precisa fazer cálculo nenhum. Ela está na forma reduzida, é menos 5. O que a gente observou aí? Que M de R é igual a M de S, que é igual a 1/2 negativa. E o N? N de R é diferente de N de S. Quando os N dão diferente, elas são paralelas ou melhor, distintas. Então tá aí. Essa é a maneira de você diferenciar as retas paralelas distintas das retas coincidentes. Gráfico das retas paralelas. Olha aqui, eu tenho a reta R, a reta S. Observe que os coeficientes angulares são iguais, aqui já são diferentes, então elas são distintas. Vamos ver o gráfico. O que diz ali? Ó? Que M de R é igual a M de S e o N é diferente. Vamos ver lá, vamos ver o gráfico, se tem o gráfico. Tem o gráfico. Olha aí, ó. Distintas, elas não estão uma sobre a outra. Vamos para as paralelas iguais. Olha aqui, ó. Menos 3 é os coeficientes angulares. Também nas paralelas iguais, os coeficientes angulares são iguais. Não esqueça que paralelos, coeficientes angulares são iguais. A questão lá é os lineares. Lineares, 5 e 5. Ó. O que diz aqui? Ó? M de P igual a M de Q. N de Q igual a N de Q. Então, eles são paralelas iguais. Por coincidente. Vamos ver se tem o gráfico dela.
Opa, voltando. Era para ter o outro gráfico, mas era para ter o Q bem aqui, ó. Não é fácil desenhar isso aqui, não é fácil colocar, ok? Então, fechamos bem aqui com as retas paralelas. Ver se tem alguma atividade. Tem não. Então, retas concorrentes. Agora vamos para as concorrentes, né? Vamos lá. As retas concorrentes possuem declividade diferente. Olha aí, ó. A declividade, o que é isso? O coeficiente angular. Então, as retas concorrentes têm coeficiente angular diferente. Quando você estiver determinando ali a posição, você vai trabalhar com os coeficientes angulares. Que encontrar os coeficientes angulares diferentes, você já sabe que elas são concorrentes, tá? Mas lembre-se, existem as concorrentes não perpendicular e as perpendiculares. Cuidado com isso também. Elas se cruzam possuindo assim um ponto em comum. É por isso que elas são concorrentes, porque elas disputam o mesmo ponto, ó. Reta E, reta S. Elas disputam o mesmo ponto. Então elas são concorrentes. Vamos lá. Olha aí. Se α1 é diferente de α2, então, o que a gente tem aqui? Quando calcular a tangente de α1, vai ser diferente da tangente de α2. Então, o que é a tangente? A tangente não são os coeficientes angulares, então os coeficientes angulares vão ser diferentes. Vamos lá se tem mais coisa. Então a tangente de α1 é diferente da tangente de α2. Logo, M de R é diferente de M. Eita, ó. Aqui é S, ó. Diferente de M de S. Quando estiver estudando, dá uma olhadinha nisso. Aqui é um S. Porque não é fácil. Digitação, muita coisa. Assim temos que as retas R e S são concorrentes. Olha, aqui está dizendo concorrente. Mas aqui não está dizendo se elas são concorrentes não perpendicular ou perpendicular. Mas eu vou adiantar. Ó. Não, vamos deixar para o próximo slide. Concluímos que duas retas distintas e não verticais, R e S, são paralelas se e somente se seus coeficientes angulares são iguais. Olha aí. Se também possuírem coeficientes lineares iguais, são paralelas, iguais ou coincidentes. Se tiver coeficientes angulares iguais, lineares iguais, são paralelas, iguais ou coincidentes. Se possuírem coeficientes lineares diferentes, são paralelas distintas. Aqui eu estou falando diferentes, são os lineares, tá? Os angulares sempre vão dar iguais. Aí se o linear for diferente, elas são paralelas distintas. Duas retas distintas e não verticais, R e S, são concorrentes se, e somente se, seus coeficientes angulares são diferentes. Se os coeficientes angulares forem diferentes, elas são concorrentes. A questão agora é saber se elas são perpendiculares ou não. Vamos já identificar quando é que elas são perpendiculares. Retas perpendiculares, ó. Você conhecendo as perpendiculares já sabe qual é a não perpendicular. Duas retas concorrentes R e S são perpendiculares se o ângulo formado entre elas for de 90 graus. Ó, elas só são perpendiculares quando esse ângulo aqui for 90 graus, onde elas estão se cruzando. Aqui não dá para a gente dizer que elas são, ó. Desculpa aí, vou voltar um pouco. Ó, aqui não dá para a gente provar que elas são perpendiculares, não tem o valor do ângulo, entendeu? Mas dá para falar com toda certeza que elas são concorrentes, porque elas estão se cruzando. Tem um único ponto em comum. Passando aí. Isso, estamos aqui. Então elas têm que formar um de 90 graus. Olha aí, R com S, onde elas se cruzam, faz 90 graus. Toda vez que fizer isso, elas são perpendiculares. Mas existe também um porém. Às vezes não vem o ângulo, às vezes só vem as equações. Aí como é que tu vai saber, né? Que elas são as duas equações, se elas representam retas concorrentes perpendiculares ou não perpendiculares. Deixa eu voltar, acho que eu não li aqui embaixo. A figura ao lado mostra a reta R de inclinação α1 e a reta S de inclinação α2. Tal que R e S são perpendiculares. Perpendicularidade de duas retas. Olha aqui nós vamos entender quando é que duas retas são perpendiculares. Olha aí. Em geometria analítica, se duas retas R e S forem perpendiculares entre si, o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S
é igual a menos 1. Olha aí, basta você encontrar. Ó. Então, para você tirar a dúvida quando está com duas equações para saber se elas são perpendiculares ou não, basta você encontrar os coeficientes angulares. Aqui nas perpendiculares não tem questão, não há necessidade de você trabalhar com os lineares, é só os angulares. Se der diferente, elas já são concorrentes. Eu quero saber se elas são perpendiculares. Aí eu multiplico os dois coeficientes que eu encontrei. Se der menos 1, elas são perpendiculares. Mas existe também, gente, um porém. Não coloquei aqui. Duas retas perpendiculares, os coeficientes angulares são inversos. Tá? Eles são o inverso um do outro. Encontrando um, o outro vai ser o inverso dele, positivo ou negativo. Porque um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Das duas retas. Se são perpendiculares. Ó, se eu encontrar 2 em uma, para a outra ser perpendicular tem que ser menos 1/2, que é o inverso de 2. Se eu encontrar 2/3 em M de R, a outra tem que ser menos 3/2, que é o inverso. Então é fácil de trabalhar também com os coeficientes angulares das retas quando elas são perpendiculares. Vamos lá. Olha aí, ó, demonstrando. A gente não vai fazer essa demonstração, porque ela leva o conhecimento. A gente vai ter que trabalhar lá com os conteúdos lá do segundo ano lá de adição de ângulo, né? Do seno, cosseno, tangente, das adições. A gente leva um tempinho lá. Vou ver se dá para uma atividade aqui para a gente. Ó, a gente vai ter que... Isso aqui leva tempo para a gente convencer, tá? Para explicar, ó. Mas não precisa daquilo ali para a gente trabalhar com as equações para saber se duas retas são perpendiculares ou não. Não precisa de explicar aquilo ali. Basta trabalhar com os coeficientes angulares. Olha aqui, ó. Verifique, nós temos um exercício aqui, ó. Verifique se as retas 2x mais 3y menos 6 igual a 0 e essa 3x menos 2y mais 1 são perpendiculares. Tu vai verificar se elas são perpendiculares. Tá? Como o problema aqui não trouxe, não deixou dúvida para a gente verificar, então elas já são concorrentes, né? Tá, quase estão afirmando. Pela leitura já estão afirmando que elas são concorrentes. A questão é saber se elas são perpendiculares. Vamos ver a solução aqui. Vamos encontrar o M de cada um, né? O M de R e o M de S. Como elas estão na forma geral, a gente usa a formulazinha, ó, menos A dividido por B. Vamos ver a primeira. Quem é o A? 2, ó. 2. Quem é o B? 3. Repete o sinal. Olha aqui, ó. Olha aí, o M de R deu menos 2/3. Para ser perpendicular, esse outro lá tem que dar o inverso, ó, ao contrário, né? Tem que dar 3/2. Tem que ser a mesma fração mais 3/2. Tem que dar uma fracionária também. Como aqui está negativo, o outro tem que ser positivo. E vamos ver. Olha aí, o M de S, a fórmula é a mesma, que também está na forma geral. Então vamos lá. Tu tem menos A dividido por B. Então vamos ver quem é o A. O A é 3. Então coloque aqui 3. O B é 2. Coloco 2. Mas só que tem um sinal negativo. Ó. Quando tiver negativo, a gente faz o jogo de sinal. Aqui lá é menos e aqui é menos da forma. Menos com menos, mais. Então ficou 3/2. Olha aí como eu falei. É o inverso. É o inverso. Lembre disso. Duas retas perpendiculares, os coeficientes angulares delas são inversos. Tá? Um positivo e o outro é negativo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, o que nós vamos fazer? Mas você pode multiplicar para ter certeza. Ó. M de R vezes M de S. Então, vamos lá. Pegar o primeiro. Menos 2/3 vezes 3/2. 2 vezes 3, 6. Ó. 3 vezes 2, 6. Aí, quanto ficou com 6 no numerador e 6 no denominador? 6 dividido para 6, 1. Aí, repete o sinal negativo, porque só tem esse sinal. Tá? Mas se quiser fazer, pode fazer mesmo com positivo aqui, porque todo mundo que não tem sinal é positivo. Então, tá aí, ó. Então, provado pela multiplicação, deu menos 1. E a outra regrinha é tu inverter e dar, se um é negativo, o outro vai dar positivo. Logo, R e S são perpendiculares. Nós temos um exercíciozinho aqui. Na figura abaixo, a reta S
é perpendicular à reta R. E a reta T é paralela à reta S. Determine a equação da reta S e a equação da reta T. Ó. Que vocês vão fazer. Vou dar só uma dica aqui. Ó. Você vai determinar as equações da reta S e da reta T. Olha o gráfico que nós temos aqui, olha as informações. Ele está dizendo que S é perpendicular à reta R. Está aqui, ó. O R, cadê o S? O S perpendicular à reta R. Ó, então aqui bem aqui, ó, onde elas se cruzam. Perpendicular quer dizer o que? Elas vão formar um de 90 graus. Então aqui é um de 90 graus, ó, 4 de 90 graus. E tem os pontos, esses pontos aqui vão nos ajudar. Lembre-se, para você escrever a equação de uma reta, basta você ter um ponto e o coeficiente angular. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Lá na equação fundamental da reta, onde a gente viu y menos ya igual a m vezes x menos xa. É aquela forma que vocês vão utilizar. Então, basta ter o coeficiente angular e um ponto. Os pontos nós temos, ó, todas elas têm ponto. Ó. Olha aí, ó. Então, o que é que nós vamos fazer? Lembre-se, se duas retas são perpendiculares, os coeficientes angulares delas, um é o inverso da outra, um positivo e outro negativo. É o que eu falei. Então, como R é perpendicular a S, então, qual é o coeficiente angular que está mais fácil de encontrar? Está mais fácil de encontrar da reta R, ó. Porque nós temos dois pontos, ó, na reta R. Se você encontrar o coeficiente angular de R, você encontra o do S, porque S é perpendicular a R. Basta inverter, desculpa. Basta inverter. Então, vamos encontrar de R, ó. YB, lembra da formulazinha? Lá, que a gente utilizamos lá, nas aulas passadas. YB menos YA, XB menos XA. Vamos ver quem que eu usei YB. O YB, eu usei esse ponto bem aqui, ó, que é o Q. E o YA eu usei o ponto P. Então, quem é o Y0? Está aqui. Quem é o YA? 3. Está aqui. Quem é o XB? 4. Está aqui. Quem é o XA? 0. Está aqui. Vamos fazer 0 menos 3, menos 3. 4 tira 0, 3. Olha aí. M de R é menos 3 quartos. Como o R é perpendicular a S, temos, olha a multiplicação. Se tu também pode encontrar o coeficiente angular de S multiplicando. Ó. Tu substitui aqui, não é isso? Vai gerar uma equaçãozinha de primeiro grau, aí você resolve a equaçãozinha. Mas você também pode encontrar invertendo, ó, porque o S com R são perpendiculares. Então, se deu 3 quartos, só basta inverter. 4 terços, ó. Como aqui deu negativo, o outro vai ser positivo. E aí tu encontrou o coeficiente angular de S. Então, com esse coeficiente angular, tu já pode escrever a equação de S. Basta colocar naquela forma, porque tu já tem o coeficiente angular e tem um ponto. Ó. Esse ponto bem aqui pertence a S. É só substituir lá na fórmula. Então, já dá para encontrar a equação de S que está pedindo o problema. E o T, como é que nós vamos fazer? O T tem que... Olha a visão aqui, ó. O T é paralela a S, ó. T é paralela a S. Como é que nós vamos encontrar o coeficiente angular de T? Porque eu falei, né? Que para você escrever a equação de uma reta, basta ter o coeficiente angular e um ponto. O ponto nós temos, ó. Ponto M. E o coeficiente angular nós não temos ainda. Mas nós sabemos que T é paralela a S, ó. E nós já temos o coeficiente angular de S. O que é que diz lá nas retas paralelas? Que os coeficientes angulares são o quê? Iguais. Olha então, M de T é o mesmo e M de S, ó, 4 terços. Certo? Agora é com vocês. Agora vocês, como eu já ajudei nessa parte, agora vocês vão escrever as equações para mim. Depois me enviam essas equações, ok? Está pedindo o problema. Muito bem, então chegamos mais ao final de uma aula. Espero que tenha ajudado. Espero que vocês respondam às atividades. E eu quero o feedback, né, desse exercício. Eu quero o retorno. Tá?
Valeu, obrigado.